Hoje vamos falar do Brasil e dos povos que contribuíram para a sua formação. Vamos ter uma conversa sobre a construção do nosso país. Será que você também colabora nessa construção? Você sabia que o Brasil foi formado por diversos povos e que esses povos, com diferentes culturas, idiomas e costumes, fundaram o nosso país? Para isso, vamos voltar um bocadinho na linha do tempo da nossa história. Durante muito tempo, aprendemos na escola que o Brasil foi descoberto e que os fundadores do nosso país eram generais, príncipes, homens brancos que vieram de países como Portugal, Espanha e Holanda. Mas e as histórias que ninguém conta? Como podemos dizer que nosso país foi descoberto se antes da ocupação dos europeus estima-se que existiam entre 8 a 10 milhões de indígenas habitando nosso território? Sim, os indígenas que habitam hoje o Brasil são descendentes de povos que chegaram e ocuparam toda a extensão do continente sul-americano há dezenas de milhares de anos atrás. Por isso os indígenas são chamados também de originários, que significa povos descendentes dos habitantes de um mesmo local. A colonização impactou de maneira profunda os povos indígenas. Atualmente existe 1,7 milhões de pessoas indígenas pertencentes a 260 povos. Nosso estado, Pernambuco, é o quarto estado do Brasil com maior diversidade indígena. São os Funiô, em Águas Belas, os Pancararu, nos municípios de Petrolândia e Itacaratu, os Chucuru, em Pesqueira, os Cambiuá, em Ibimirim, Inajá e Floresta, os Capinauá, em Buíque, os Aticum, em Carnaubeira da Penha e os Trucá, em Cabrobó. Apesar das muitas dificuldades de quantificar as populações indígenas aqui no Recife, segundo o censo do IBGE de 2010, Recife é a quinta cidade pernambucana com maior população indígena autodeclarada. Outros povos essenciais para a construção do Brasil são os africanos e seus descendentes. Muito se fala sobre o processo de escravização, mas pouco se fala sobre a história, importância, tecnologia e diversidade dos povos africanos que foram trazidos ao Brasil como pessoas escravizadas. E aí, Luciano, você pode explicar para a gente por que devemos usar o termo escravizado e não escravo? Claro, como Kabengele Munanga diz, o termo escravizado vem de algo que foi imposto, já que todas as pessoas nascem livres até que alguém as escravize. Não é algo natural como o termo escravo sugere. Entre os anos de 1500 a 1850, estima-se que de maneira forçada, 5 milhões de pessoas africanas deixaram seu continente em direção ao Brasil. E que em quantidade de pessoas no Brasil, o número de africanos escravizados foi maior do que em qualquer outro lugar na Europa. O objetivo principal era que essas pessoas fossem mão de obra nas lavouras, mas o que os africanos também tinham eram saberes, tecnologia em agricultura, em clima tropical e técnicas avançadas em mineração, coisa que os europeus não tinham. Esses saberes foram utilizados principalmente para o cultivo do algodão e café, grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico inicial de nosso país. Muitas pessoas acreditam que os africanos e os indígenas, que também sofreram com o processo de escravização,
estavam nessa condição passivamente e que a aceitavam, mas eles criaram inúmeras formas de resistência em busca da liberdade e o fim da escravização. Algumas estratégias que podemos citar são as revoltas contra feitores e senhores, que também eram comuns no navio negreiro ainda em alto mar. As fugas coletivas ou individuais, quando se recusavam a trabalhar ou trabalhavam de maneira inadequada, de propósito, e também quando simplesmente desobedeciam às ordens dadas. Uma estratégia muito importante foi a criação de quilombos e mocambos, que muitos ainda resistem até os dias de hoje. E também, quando após a lei do ventre livre, em 1871, muitas pessoas negras trabalharam para comprar sua própria liberdade e de outras pessoas escravizadas. Você deve estar pensando, mas depois veio a Lei Áurea e libertou todo mundo. Mas, na realidade, a liberdade dos povos africanos e indígenas foi conquistada com muita luta por pessoas que organizaram revoltas, levantes e que se posicionaram como abolicionistas. Podemos citar pessoas como André Rebouças, Chico da Matilde, Adelina e Maria Firmina dos Reis. A Lei Áurea, por si só, não deu nenhuma garantia de direitos aos povos africanos, indígenas e aos seus descendentes. Aqui no Recife temos o Museu da Abolição, localizado no bairro da Madalena, dedicado a valorizar, expor, difundir a cultura e a memória afro-brasileira. Vamos conhecer um pouquinho? O Museu da Abolição, situado no Recife, é uma instituição cultural que proporciona uma profunda imersão na história da abolição da escravatura no Brasil. Desde sua inauguração em 1983, o museu tem desempenhado um papel crucial na preservação e divulgação do legado afro-brasileiro. Abrigada em uma antiga casa grande do século XIX, o museu oferece uma narrativa envolvente que abrange o período escravocrata, destacando a resistência dos negros e seu impacto na construção da sociedade brasileira. Com um acervo variado, o museu propicia aos visitantes uma experiência enriquecedora, promovendo a compreensão e valorização da construção afrodescendente para a formação da identidade nacional. O museu se destaca como um espaço educativo e inspirador, comprometido em preservar a memória histórica e fornecer diálogos essenciais sobre a importância da diversidade e inclusão na sociedade brasileira. Aqui no Minha Cor Tem História, às vezes ou quase sempre, atravessamos a linha do tempo para contar sobre marcos e pessoas importantes que por muitas vezes passam despercebidas quando falamos sobre nosso país, identidade e cultura. Hoje, temos essa volta no tempo para conhecermos as histórias dos povos indígenas e africanos que por muitas vezes passam invisíveis nas suas contribuições à construção do nosso país. Mas se liga, quando falamos da construção do Brasil, estamos dizendo que essa construção está sendo feita nesse momento, agorinha. Não é uma coisa apenas do nosso passado, mas aqui no presente. Você e eu fazemos parte. Então, se pudéssemos dar uma resposta à pergunta que fizemos lá no comecinho do episódio, sim, todos nós contribuímos com a construção do nosso país. Cabe a nós refletirmos que história estamos construindo hoje. Então, gostou do nosso vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no nosso canal do YouTube Educa Recife.